Então, vamos dar continuidade à leitura do livro, né? Não começou em você. Para quem está acompanhando aqui, eu não leio ele todo, eu leio e faço um resumo. Mas se você quiser, você pode adquirir, tem um linkzinho aí no grupo. Se você está vendo pelo YouTube, a gente vai botar ele aqui embaixo para você. Se você quiser entrar no grupo para você aprender um pouco mais e ler o livro mais comentado de constelação familiar do momento, você pode se juntar a nós. Junte-se a nós. Nós estamos aqui com um grupo de mulheres maravilhosas. O grupo é enorme, mas acho que as pessoas estão vendo as aulas mais gravadas. Então, nós vamos falar aqui sobre o capítulo 2. E esse capítulo 2 ele fala algo que é extremamente importante, que é o estudo de epigenética. É um estudo, o que que é epigenética, né? É um estudo que vai, é o estudo do DNA mais profundo. Lembre-se que eu evito falar termos técnicos, porque eu sei que muitas pessoas não usam, não sabem. Mas a epigenética ela é um ramo do estudo da biologia que vai estudar como é organizada a nossa geneticidade, o nosso DNA, os nossos genes, para aquelas pessoas que nunca ouviram falar nesse tipo de coisa. Então, esse livro ele vai falar das 3 gerações de herança compartilhada, ele vai falar do corpo familiar, que existe um corpo familiar, um corpo que é comum na família. Eu vou ler essa parte aqui do início, de Carl Jung, porque eu acho interessante. Muitas pessoas estudam psicologia e vão estudar a psicologia junguiana. E dentro do livro Sonhos, Memórias, Sonhos e Reflexões, ele tem um texto que fala: eu tenho a forte impressão de estar sob influência de coisas e problemas que foram deixados incompletos e sem resposta por parte de meus pais, de meus avós e de outros antepassados. Muitas vezes parece haver, sorry, muitas vezes parece haver numa família um karma impessoal que se transmite dos pais aos filhos. Sempre pensei que teria que responder a questões que o destino já propusera aos meus antepassados. Coisas que a gente faz. Então, de repente, um pai tem uma doença, uma pessoa tem uma doença, não só as questões de doença, mas as questões comportamentais, as questões emocionais, sem que estes lhe houvessem dado qualquer resposta, ou melhor, que deveriam terminar ou simplesmente prosseguir, tratando de problemas que as épocas anteriores haviam deixado em suspenso. Isso nada mais é do que um pouco a impressão que nós temos dentro do ambiente da constelação familiar. Quando nós organizamos ali um trabalho dentro desse acesso ao campo, nós vamos acessar memórias que não são nossas, mas que estão lá. E para quem já trabalha com isso, muitas vezes vai trabalhar com a pessoa e vai compreender que algumas coisas vêm de muito antes. Então, seria muito simplório se a gente pensasse que eu só herdo a cor da pele, que eu só herdo o tom do cabelo, o tipo de cabelo, a cor dos olhos, o tom da minha voz, o meu tipo de corpo, as minhas doenças, as minhas aptidões físicas, as minhas afinidades. Seria muito simplório. E quando nós vamos ler esse livro, aqui no capítulo 2 ele vai falar que existe um corpo familiar, e esse corpo familiar, ele vai lembrar você que num dado momento existem 3 corpos numa mesma pessoa. Então, quando você está grávida, e lá no 5º mês, está grávida de uma mulher, lá no 5º mês os óvulos dos filhos dessa mulher já estarão dentro dela. Então, nós teremos a avó, a pessoa e os filhos dela dentro dela. Quando a sua mãe estava grávida, a sua avó estava grávida da sua mãe de 5 meses, os óvulos da sua mãe já começaram a serem produzidos. Então, você já estava, no mesmo momento, era você, sua avó e sua mãe. Então, isso que ele vai chamar de corpo familiar. Porque quando isso acontece, isso significa que mesmo antes de você nascer, os vestígios que estavam no corpo da sua avó e da sua mãe já estão em você. E isso já é conhecido dentro dos livros de embriologia. Quando nós olhamos para uma família, a gente vai ver que também os pais, né, quando o pai está dentro
o corpo dos homens está dentro da avó, os testículos que vão produzir os espermatozoides e já estão lá dentro. E aí, dentro desse livro, ele vai comentar que com as mulheres, teoricamente, porque já tem uma linha dizendo que não se sabe se elas são capazes de produzir mais óvulos ou não, porque algumas mulheres entram na menopausa, fazem tratamento e voltam a ovular. Então, precisa estudar mais profundamente se houve uma remissão, uma suspensão, né, uma remissão, ou se acabou de fato, ou se ela não produziria mais. Então, a gente não tem como. Já existe uma linha de mulheres que, teoricamente, não poderiam mais engravidar e voltam a ovular. Mas nós não estamos aqui para questionar essas questões da medicina, nós só vamos estudar o livro. Então, em determinado momento, o seu pai, os testículos que fazem os espermas que dão origem a você, também estão ali dentro da sua avó. Então, o seu pai e a avó, eles já são um corpo por um tempo. E aquilo que vai produzir a sua vida também aquilo, a origem, são os testículos, já estão lá. Então, seu pai também, ele compartilha o mesmo corpo com a sua avó. E aqui no livro ele vai falar muito de Bruce Lipton. Quem quiser estudar mais epigenética pode estudar Bruce Lipton. É uma coisa que eu tenho estudado bastante também dentro da terapia haitiana. Para quem sabe, já sabe, eu sou terapeuta, eu estudo, sou estudiosa do caso. Então, o Lipton, ele vai estudar epigenética e ele vai falar que as emoções da mãe, como medo, raiva, amor, esperança, entre outras, podem alterar bioquimicamente a expressão genética da sua prole. E para aquelas pessoas que dizem que não, já veio pré-programado, que não vai haver diferença, Lipton explica que ao atravessar a placenta, os hormônios de estresse fazem com que os vasos sanguíneos fetais fiquem mais contraídos nas vísceras. Então, se há estresse durante a parte intrauterina, isso vai ser transmitido ao feto. Mas isso já é conhecido de nossas avós. Nossas avós não estressa a fulana tá grávida, não é? Tem isso. Então, tomar cuidado, que fulana tá grávida. E por outro lado, tem uma outra linha que antigamente dizia que a gente era um livro em branco, mas não é o que cabe aqui, não é o que a epigenética vem estudando. Então, a memória celular de cada um de nós, ela vai sendo alterada. E antigamente se dizia que não se podia alterar DNA. Mas eu tenho, inclusive, o caso de uma aluna que ela tinha um cromossomo que tinha uma perninha mais curta, e ela decidiu refazer o teste de DNA depois de muito trabalho, da gente fazer a formação, da gente fazer um trabalho profundo de transformação, e a médica deu um laudo a ela dizendo que observou-se aumento da perninha ali, do cromossomo dela. Então, mesmo a medicina indicando que não é possível haver mutação genética, quando mudou o trabalho dela, ela observou. E aí, no final, os médicos dizem: a biologia, né, a literatura vai dizer que não, mas a medicina é algo que nos surpreende todos os dias. Então, essas foram as palavras, né, da médica e de muitos outros médicos que estão realmente trabalhando com isso. Então, quando nós olhamos esse livro, ele vai trazer alguns casos. E ele vai falar aqui, na parte de epigenética, que só 2% dos genes são responsáveis por transmitir nossa carinha, nosso rostinho. Os outros 98%, eles vão, é o que eles chamam, consistem no chamado DNA não codificante, ou mcDNA, que é responsável por muitos traços emocionais, comportamentais e de personalidade que herdamos. Você já viu uma criança e de repente você fala assim, nossa, ela é igual ao avô dela e ela nunca conheceu? Pois é, isso acontece porque essa criança ela é afetada pelos genes da família. Então, o gene do avô, que entrou ali com a sua avó para fazer a sua mãe, também está nela. E também já estava na sua avó. O testículo que produziu a sua vida já estava na barriga da sua avó. Então, quando nós olhamos essas questões, nós precisamos começar a olhar que biologicamente nós estamos herdando estresse, traumas, questões que vêm junto do nosso sistema familiar, muito diferente do que diziam antigamente. Quando nós começamos a trabalhar, a entender, a verificar as dinâmicas familiares, nós vamos ver também que o ambiente, por isso que pessoas adotadas
podem, por amor àquela família, que adotou, buscarem formas de ressonar. Por isso, quando a gente às vezes está num ambiente em que está todo mundo brigando, todo mundo gritando, a gente começa a ficar estressado e nervoso, porque nós somos influenciados por aquele ambiente. Então, isso, a sua capacidade de ser influenciada por um ambiente também vai ser de acordo com a sua história familiar. Se a sua família é aquela família que é tranquila, que nada afeta, as chances de você ser influenciada gravemente uma onda de nervosismo dentro de uma festa, dentro de um ambiente, dentro de um lugar muito cheio, dentro de algum lugar tenso, são menores se a sua família é mais calma, são maiores se a sua família é mais emocional. Então, os cientistas eles verificaram que logo após a fertilização, a próxima geração ela vem como um disco rígido, como se ela armazenasse as células, armazenassem aquilo que foi transmitido. Então, as células que são originadas no nosso corpo, elas já estão ali. E aí você pensa nesse corpo familiar, você com trauma da sua avó, que estava dentro da barriga da sua bisavó, né? Isso vai passando, e isso vem de geração em geração. E aí a sua mãe estava ali dentro da barriga da sua avó e os ovos que fizeram você estavam ali também. E isso tudo vai sendo transmitido. Então, quando nós procuramos essa marcação dentro desse livro, a gente vai ver que existem estudos que conduziram isso. E aí, dentro deles, os mais famosos é da Raquel Iueda, né? Que ela promoveu em 2005 um estudo com mulheres grávidas e começou a verificar que os padrões de estresse eles eram transmitidos para os filhos. Então, se a sua mãe é estressada, a chance de você ser estressada é muito grande. Também, alguns estudos que foram feitos na época de 2011 no World Trade Center identificaram que as crianças que nasceram daquelas famílias, elas também estavam com menos corticoides ali. E tem o testezinho que a gente falou na semana passada, que foi da flor de laranjeira do rato. Eu falei com vocês, eu falei? Esse daí, do rato. Vocês sabem desse estudo que teve? Teve estudo numa universidade onde eles fizeram com camundongos, tá? Esses camundongos, eles expuseram a choque e odor de laranjeira. A gente falou disso. E aí, aqui nesse livro vai falar exatamente desse estudo. Que eles observaram que os ratos da primeira geração, da geração dos pais, não apresentavam medo toda vez que colocavam odor de laranjeiras, mas os netos sim. Então, essas implicações, elas vão, de alguma forma, começar a desenhar aquilo que a gente começa a querer provar dentro da constelação familiar, que nós não somos um corpo aleatório, que nós somos uma pessoa, nós somos uma junção de pessoas. Dentro das nossas células, nós temos várias histórias familiares, nós temos várias histórias de pessoas que contribuíram para que a gente esteja aqui hoje. Então, eu carrego comigo, no meu corpo, nas minhas células, a história da minha mãe, a história do meu pai, a história da minha avó materna, a história da minha avó paterna, do meu avô, do meu bisavô, avô materno, avô paterno, bisavô, bisavô paterno, bisavô materno. Então, isso vai sendo transmitido para mim. E conforme isso vai sendo transmitido, eu muitas vezes agirei de uma forma que muitas vezes não é exatamente aquela forma pura minha, porque não existe uma forma pura minha, porque eu às vezes estou só reproduzindo. Mas, graças a Deus, aqui eles vão falar aqui. As novas descobertas revelam que novas informações podem mitigar, para quem não sabe o que é mitigar, é atrasar os efeitos transgeracionais ou diminuir, né? Diminuir, reduzir os efeitos transgeracionais do trauma. Por isso, muitos pesquisadores estão descobrindo que pensamentos positivos, mas vamos lá, fazendo lei da atração, pensamento positivo, imagens interiores, prática de meditação, são capazes de mudar a maneira como os nossos genes se expressam. A ideia de analisar, e a gente analisa isso mais no próximo capítulo. Então, eu queria convidar vocês para uma provocação. Por quê? A gente poderia, eu poderia ir para o próximo capítulo, mas eu queria convidar vocês a uma provocação. Muito se fala da lei da atração, mas como seria se você passasse todos os dias
4 minutos de manhã, 4 minutos à noite, falando eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. E aí? Alguém topa essa provocação? Alguém topa isso? Então, olha, nós estamos aqui no dia 4 de março, você está assistindo isso gravado, você pode pegar e fazer isso da semana que você está e assistir a próxima aula e comentar aqui embaixo. Mas eu quero que você, será que você consegue? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. 4 minutinhos? Eu estou escolhendo quatro porque todo mundo fala três, né? Então vou botar quatro, bota uma a mais, não vai doer. Todo mundo fala três em três respirações, 3 minutos, faz 2 minutos, então vou botar quatro. Eu me amo, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Eu não preciso falar para os outros, eu preciso falar para mim. E já é entendido que quando você está em maior descanso e menor estresse, é mais fácil para você lidar com a sua questão nervosa, do sistema nervoso. Sistema nervoso central, né? Na região céfalo-caudal, aqui onde você tem a sua espinha, é o seu sistema nervoso. Então, de manhã você costuma estar mais relaxado e antes de dormir também. Então, eu gostaria de convidar você a colocar esse alarme aí no seu celular e eu me amo, eu me amo, eu me amo. E verificar o que acontece. Quais as dúvidas que surgem? Será que você se ama mesmo? Será que você está falando da boca para fora? Será que você lembrou de se criticar de repente? Muitas pessoas criticam muito. Então, imagina que você está aí criticando o seu corpo. Ah, eu sou feia, ah, eu sou gorda. E aí e isso tudo vem vindo porque talvez a sua mãe também tenha feito isso, talvez a sua avó também tenha feito isso, talvez seu pai tenha feito isso. Então, será que eu consigo fazer esse desafio? E eu vou colocar esse desafio no grupo. Eu gostaria que todo mundo que está aqui se propusesse a fazer isso, não por mim, não por mim, mas por você. Se no livro está dizendo que na epigenética a gente consegue mudar isso através de meditação, de pensamentos e reforço positivo, gostaria que você começasse com algo bem simplório. Porque eu sei que as pessoas na lei da atração falam para você começar a pensar um monte de situações. E essas situações, não estou falando que ela não vai funcionar. Pelo contrário, parece que funciona para muitas pessoas. Mas algumas pessoas não conseguem sequer se olhar com amor. Elas se olham com crítica, elas se acusam, elas se ofendem, elas se chamam de feias, elas se machucam. E dentro desse trabalho que a gente vem falando, alguém gostaria de compartilhar algo que percebeu que a avó tem e a mãe tem e que tem também? Ou algo que a avó tem, mas a mãe não tem, mas você puxou? Alguém quer compartilhar algo para a gente olhar aqui com carinho? Me conta um pouquinho, quem quiser. Catarina, quer? Tá bem? Olá! Boa noite, tudo bom? Então, eu venho até, nós já comentamos numa outra aula, quanto ao vício de fumar, né? E assim, Fátima, eu sou a primogênita, só na família inteira, tanto do meu pai e da minha mãe. O pai da minha mãe fumava, e o meu pai fumava, e eu fumo. E o meu filho primogênito fuma. Meus irmãos não, meus outros filhos não. Os outros irmãos do meu pai também não. E desde que a gente começou a constelação, que eu comecei a ligar muita coisa, eu tento procurar essa conexão. E hoje eu sabia que era alguma coisa hereditária, eu imaginava, né? Mas hoje foi muito profundo, que está nos genes, né? Tá no genes. Seu pai é primogênito, seu avô é primogênito. E eu e meu filho. Uhum. Eu vou te fazer uma provocação. O seu neto mais velho vai fumar? Meu neto mais velho já fuma, ele tem 21 anos. Eu nunca tinha pensado nisso, agora que você falou. Caramba, Ok. Você sabe que idade ele começou? se eu sei, A idade em que ele começou. meu neto, não sei, Fátima, porque ele é bem afastado de mim. Ele mora longe, mas é fácil de saber. E você começou com quantos anos?
Eu comecei com 13. Seu filho, você sabe com quanto começou? Ah, deve ter sido a mesma idade também. Então, algo acontece aos 13 anos, que tem uma memória que se conecta com o cigarro, com o tabagismo. Provavelmente Hum, aconteceu alguma coisa com a primeira pessoa que começou aos 13 anos. E vocês, aos 13 anos, reproduzem uma ação. entendi. Então, na sua frente tem seu filho, seu neto, seu pai, seu avô, provavelmente seu bisavô. Então, a gente tem essa informação dessas pessoas. Essas pessoas nessa família, aos 13 anos, começam a fumar. Nossa, que profundo. Como que a gente vai, como que você vai sair desse cigarro se ele tem algo tão leal? Compreende? Nessa família, olha de fora, nessa família, as pessoas aos 13 anos fumam. Verifica se você consegue olhar para a Catarina lá e tirar ela dessa linha. Não, você quer ficar junto com ele. Lealdade familiar. É como se você Ô, tivesse Fátima. traído, né? E tem uma coisa muito interessante, que quando eu comecei a fumar, eu era adolescente, criança praticamente, né? E minha mãe foi falar pro meu pai. Falou, olha que absurdo, tá fumando, não sei o que, não sei o que. Aí meu pai falou assim, você quer que eu falo o quê se eu fumo também? Sim, Parece que foi uma permissão que ele me deu e eu não consigo já fiz constelação, já fiz um monte de coisa, não consigo me libertar disso. calma, porque agora você começou a ver uma lealdade. Seu pai te permitiu fumar, mas seu pai pode permitir tanta coisa. E você não precisa fazer nenhuma delas. Não é porque é permitido que eu preciso fazer. Vou dar um exemplo para vocês, que eu vou dar um exemplo que é para criar provocação mesmo, tá? Aqui perto de onde eu moro, se você for para um lugar, tem uma praia enorme, linda aqui, e aí você pode ir mais para cima e tem uma praia. Recentemente eu estava viajando, passeando com uma amiga que trouxe uns parentes de fora, e ela me mostrou a tal de uma praia chamada Praia do Abricó. E nessa praia é permitido ficar nela desde que você fique nu. E eu te pergunto, quando você vai à praia, você quer ir para a praia onde é permitido ficar nu? Mas pode. Lá é permitido. Então, nem toda permissão eu preciso pegar. Só que nesse caso é uma permissão do pai, uma conivência, né? Ele não se sentiu com digno de falar algo porque ele mesmo fumava. E talvez o seu avô tenha falado a mesma coisa para sua avó. E talvez o seu filho você tenha falado a mesma coisa para ele. E talvez o seu filho tenha falado a mesma coisa para o seu neto. Se fosse em outras famílias, provavelmente ia falar assim: faz o que eu falo, não faz o que eu falo. Então, na sua família, se ele não se sentia digno de limitar porque ele não fazia isso, provavelmente ele não teve o limite do pai. Mas aí a gente volta para a Praia do Abricó. Lá você pode ir desde que sem roupa. Então, nem toda permissão a gente precisa usar. Vamos supor que a sua mãe permita você acordar e tomar um pote de sorvete na infância. Você precisa passar o resto da vida tomando pote de sorvete de manhã porque ela permite isso? Não. Perfeito. Então, a gente está começando a pensar, racionalizar o comportamento de lealdade. Então, o seu pai foi conivente. Ele não podia te criticar ali, era algo que ele fazia, que a sua mãe pediu a ele e botou limite. O que que ele fez? Deixou a sua mãe numa situação muito complicada. Porque se o pai não deu apoio a ela nesse momento, ela ficou sem apoio do pai. Então, como seria se em determinadas situações na sua família os casais não tivessem apoio um do outro para educar os filhos?
Nossa, é muito profundo. Como seria se em determinado momento seu marido pediu ajuda para algo e você falou, aqui eu não te ajudo. Ou vice-versa, aqui eu não vou fazer isso. Eu me limito, não vou restringir o meu filho dessa forma. Então a gente precisa começar a analisar. Então o que está faltando aqui? Participação responsável na educação das crianças. Então, um pai que fuma pode sim, para uma criança de 13, falar: não, se você quiser fumar aos 18, fora da minha casa, você pode. Aos 13 anos, ninguém fuma nessa casa, mesmo eu fumando. É por isso que eu me sinto tão amarrada a isso e me incomoda tanto, porque é uma coisa que, sei lá, eu não sei explicar, me faz. Eu faço, eu sinto vontade de fazer, eu tenho vício, mas tudo me incomoda o dinheiro que eu gasto, me incomoda o cheiro, eu não suporto o cheiro que fica na minha mão, que fica dentro do meu carro, que fica... é inacreditável. Eu tô com É a sua mãe, 53 anos. é a sua mãe. Você está com sua mãe e seu pai. A sua mãe não suportava. Você já viu É verdade. o vídeo do YouTube Como Parar de Fumar? Seu? É, tem um lá. Não, vou lá, Eu fumava, fumei 10 anos. Tudo que tá ali foi o que eu fiz. eu vou lá ver. Tudo que tá ali foi o que eu fiz. Então você procura aqui, ó, parar de fumar, fumar, bota no Constela Amor, fumar, e aí você vai ver. Eu fiz, deu certo. Não é do dia para noite. Mas lembra que eu falei, Tá, qual é a nossa provocação aqui? Eu me amo, eu me amo, eu me amo. 4 minutos de manhã, 4 minutos no final do dia. Você pode estar dirigindo, você pode estar tomando banho, você pode. Queria que você fizesse isso para você entrar em contato com as frases que você se conta todos os dias, que talvez sejam frases ruins do seu sistema familiar. Você não presta, você... Toda vez que você fala, eu me amo, eu me amo, eu me amo. Ah, mas eu me amo mesmo, sabe? Meu pai falou isso. E aí você vai começar a ter memórias, tá? Eu me amo mesmo, mas eu fumo. Então, eu quero que vocês façam essa provocação para a gente poder seguir adiante com essa consciência de que nós podemos mudar a nossa questão biológica através de meditação, de frases, de posicionamento. E por que que eu estou falando para vocês fazerem essa frase continuamente? Porque se você faz um dia só, você não vai observar mudança. Se você faz todos os dias, você vai começar a observar uma mudança no seu corpo. E aí você vai começar a se analisar. Nossa, eu tenho dúvidas se eu me amo, tudo isso, tá? Pra Catarina, para você, tem no YouTube o vídeo com tudo que eu fiz para parar de fumar. É, realmente, na minha família, meu pai e minha mãe fumavam, tá? Eu tenho só um irmão que não fumou, mas, que eu saiba, mas o mais novo fuma. Então, quando a gente vai olhar a história familiar, é, teve um pouco disso, de passar ali o cigarro. No meu caso específico, tinha algo muito ligado ao meu pai. E o cigarro está ligado ao pai, tá? Nesse caso, mas não é o caso do nosso livro. A gente não estou aqui para explicar a função do tabagismo. Mas estou aqui para lembrar vocês que a gente está lendo esse livro e semana que vem nós vamos para o capítulo 4 que vai falar da mente familiar, né? Como nós recebemos esses aspectos maternais da nossa mãe, da nossa avó, e quando essas pessoas sofreram traumas, o que que aconteceu? No seu caso aqui, existe um trauma, que talvez você não enxergue como um trauma, mas existe um trauma da mãe que pediu ajuda ao homem, ao pai, e o pai não ajudou. Não, a sua mãe ficou sem ajuda. Então, tem uma questão rebelde aí. A gente vai ter muitos padrões vingativos, muitos padrões rebeldes com os nossos pais. Então, tem gente, por exemplo, minha mãe falou que só, é, sei lá, uma frase como, pai, como é que é? Pai pobre
Tem um pai pobre é destino, marido pobre é burrice. E aí você vai ver pessoas que vão procurar homens mais quebrados que o pai, numa tentativa de se vingar da mãe, porque não quer ouvir aquilo que a mãe fala, que a mãe se meteu mesmo sem ela pedir. Então a gente vai ver esse padrão também. E às vezes eu estou num padrão de vingança desses pais, ou num padrão de ser amada, que é o que a gente vai falar na aula da Academia Constela Amor daqui a pouco, ok? Sibeli, vamos lá, compartilhe com a gente. Oi, tudo bem? Olá! Então, sobre essa situação dos padrões, foi feito no laboratório o estudo com a flor, né, de laranjeira ou cerejeira, não lembro direito, mas O eu odor, fiz odor de o laranjeira. odor, isso. E aí, descobriu que às vezes a segunda geração não tinha o medo daquele odor, mas apresentava na terceira. O fato, por exemplo, de você apresentar ah, uma quebra já no padrão no meio dessas gerações, tem algum significado isso? Tem alguma situação, por exemplo, eu vou olhar numa constelação, alguma coisa, é mais fácil de quebrar esse padrão, esse ciclo, ou não tem nada a ver? O Peter Spelter, que foi um alemão, que é o alemão que o Bert Hellinger. Peter Spelter, eu fiz muitos anos de curso com ele faleceu, infelizmente, e ele sempre falava que algumas curiosidades pulam uma geração. Então, você tem ali o avô que veio de Portugal, por exemplo, e aí o filho é criado no Brasil, mas o neto tem urgência de voltar. Então ele vai falar que, na verdade, não é que seja mais fácil. Talvez o neto mostre mais. Ele mostra com mais. Uhum. Por quê? Porque uma geração não apresentou. É, a característica que eu capturei nesse capítulo da minha família, porque a gente acaba procurando analogias na vida da gente, né? É mais fácil, né? E aí, na minha família, a gente tem um padrão de falecimento, perdas familiares em muitas gerações. E aí, o que eu observei é o padrão de ficar sem mãe muito cedo, da mãe falecer cedo. Isso aconteceu com a minha avó e aí comigo. Mas é óbvio, se aconteceu comigo, com a minha mãe não aconteceu. E eu sempre fui muito preocupada nessa relação com meu filho. Não me preocupo mais hoje porque passou já e eu já estudei um pouco, né? Mas mesmo assim me veio essa analogia. E aí me veio essa analogia de constelar para quebrar um padrão, para que não fosse para frente, ou, sabe? Ou não quer dizer, a gente não tem esse poder. Não sabemos. Eu constelaria. Então, não Sim, temos certeza do que vai acontecer. Mas se nós. Como seria se você pudesse fazer algo pelos seus netos? nossa, eu não pensaria duas vezes. Exatamente. Então, quando nós olhamos, a sua pergunta é: seria mais fácil porque pulou uma geração? Às vezes, a geração dos netos quer mostrar com muito mais força. Vai depender do quê? De ver. Da forma como a família aprendeu a lidar com as emoções dessas três gerações, do avô, da mãe e do neto. Por isso que quando a gente vai trabalhar dentro da Academia Constela Amor, o que a gente está vendo agora? Emaranhados emocionais. Uhum. Emaranhado do medo de enriquecer, que a gente já colocou lá. Sim. Agora eu estou esperando vocês começarem a se posicionarem a respeito. Então, quando a gente olha esses emaranhados familiares, se eu consigo lidar com as emoções, os meus filhos aprendem, mesmo eles já nascidos.
Se eu aprendo a lidar com essas emoções, os meus netos aprendem. Por isso que o aprendizado e a consciência sistêmica ela é tão importante. Porque aquilo que eu aprendo, eu passo adiante. Passo no Sim. comportamento, passo no conhecimento, passo no acesso à informação, no acesso ao campo. Então, a minha família recebe isso. Por que que você, quando a gente vai olhar para a sua história, você vê que o medo já está dissipando? Porque você tem consciência disso. Então, você não precisa repetir. Aquilo que é consciente, gente, sei lá, eu poderia afirmar que 99% dos problemas que nós temos de emaranhado familiar é de cunho emocional. Sim. É uma reação emotiva. Então, eu tenho eu não consegui, eu fui lá e fiz. É emocional. Então, se eu trabalho esse emocional para eu não reagir, que é o que a gente faz dentro da academia com seu amor, eu vou conseguir viver a minha vida sem tomar uma reação. Eu vou dar um exemplo. Eu atendi uma mulher que ela inconscientemente destruía todas as coisas dos namorados. Então ela namorava, começava a namorar alguém, ela ia lavar uma coisa, ela manchava. Ela ia consertar uma coisa, ela destruía. Era uma forma de se sentir amada, porque ela queria fazer algo de ruim para a pessoa, para ver se a pessoa realmente a amava. Quando ela entendeu que esse era um padrão que ela fazia com a mãe, com o pai, que a mãe fazia com o pai também, que a mãe enchia o saco do pai, que era para testar se ele amava ela mesma. Quando ela entendeu isso tudo, ela não precisou mais fazer isso. E a partir do momento que ela não precisou fazer mais isso, ela não ensina para os filhos. Então, existe um aprendizado, mas não só vai pular uma geração e essa geração só vai ficar mais fraco, que é a tua ideia. Eu pensaria a mesma coisa, eu ia querer. Não é esse, não é que talvez eu me expressei errado, não é talvez ficar mais fraco, mas é talvez ir se dissipando, sabe? Então, De poder olhar para isso e, e ir se dissipando, como você falou, nas próximas gerações alguém olhou, alguém viu e não precisar passar por tudo isso por várias gerações. perfeito, perfeito. Se houver aprendizado e entendimento, tem evolução. Se houver, por exemplo, se nós temos ali uma questão, por exemplo, toda família, eu atendi uma família com uma questão gravíssima. De tempos em tempos, um homem de 29 anos morria no mar. Eu estou consciente, sou homem e estou consciente. Já estava na terceira vez que isso acontece. Sempre aos 29 anos, alguém vai lá e morre. Eu sou um homem de 20 anos, 29 anos, o que que eu ia fazer? Cuidado total. Hum. Eu ia aprender a nadar desde muito tempo. Ter Não uma- ia che- É, eu ia pular a poça. eu ia tomar muito cuidado, muito mais cuidado, por quê? Porque isso acontece na minha família. Mas o cuidado, ele é consciente. Então, na minha família isso costuma acontecer e não é comigo que É, vai acontecer. e é engraçado que você falou agora uma coisa e eu capturei. Na minha família, acontece geralmente com homens. Na família da parte da minha mãe. Não que mulheres não tenham sido acometidas, mas de morrer cedo, né, falecer cedo, são os homens, os meninos, as crianças, os meninos, os adolescentes. E aí você tem que observar, eles morrem mais ou menos na mesma idade, mais ou menos da mesma forma. Qual é a forma? Preciso conversar sobre isso com meu filho. Olha só, Sim. dentro da nossa família, a gente precisa ter muito cuidado com isso aqui, porque tem um histórico aqui. Se ele é muito novo e está bem distante da cidade, não vai por ali, né? Mas, por exemplo, Não tem uma idade específica, não existe, mas uma doença, é o câncer, em câncer, diferentes lugares. em diferentes lugares. Eu iria para a questão masculina, questão de guerra. Aí, tá? Ah. São lugares que são fáceis de serem alvos em guerra. E a minha família, olha só, a minha família, por parte de mãe, é da Lapa, onde houve o cerco da Lapa.
E foi uma guerra que veio lá no Rio Grande do Sul, e depois eles seguiram para São Paulo, mas o cerco foi na cidade da minha família. E a gente não tem, eu não já tentei capturar, assim, né, dos meus bisavós, se eles participaram de guerra ou não, se eram vivos ou não, enfim, mas não conseguiam ter respostas. Mas provavelmente devem ter passado, né? Por alguma coisa. No seu caso, me veio a questão de olhar essa questão de guerra, tá? Não é todo Tá. caso, para quem está assistindo isso aqui, Fátima, eu já trabalho com isso há 20 anos. Então, a gente ressona com o campo, então, às vezes, eu conversando com uma pessoa numa aula dessa aqui, eu consigo pegar alguma coisa. Semana passada teve uma aluna da Academia Constelação Amor que ela sumiu. Ela sumiu porque dentro da Academia Constelação Amor a gente viu um símbolo, eu falei para ela, Fátima viajou. Tem um ano, ela me mandou uma mensagem. Agora eu entendi. A minha tia realmente mandou para mim uma mensagem e aquele símbolo que você percebeu dentro do meu campo, que eu neguei e fiquei com raiva, e sumi, eu não quis mais fazer. Na verdade, por você acessar o campo, você conseguiu pescar algo que ninguém mais tinha visto e eu não queria ver, né? Ela mesma recusou, saiu e agora ela voltou porque fez sentido para ela dentro da vida dela. Então, uma pessoa da família trouxe essa informação, mas ela trouxe essa informação aleatoriamente. Então, Sim. a gente, só para quem está aqui de fora, que às vezes está vendo isso aqui, quando a gente trabalha com campo, acho que você trabalha com campo, você já fez a formação, a Eunice já fez a formação, a Thalia está lá firme e forte. Então, com o tempo, isso acontece. Depois de tanto trabalhar com outras pessoas, a gente começa a verificar esse tipo de situação. Tá bom? Então, ó, Obrigada. eu me amo, eu me amo, eu me amo. E depois vocês me contam o que que aconteceu lá no grupo. Eu não vou voltar nesse questionamento aqui. Eu posso fazer provocações, mas como é para a gente ler o livro e trocar, eu não vou trazer a reverberação, mas vocês podem trazer tanto aqui nos comentários do YouTube, quanto nos comentários do grupo do WhatsApp. Também está aqui embaixo no link. Perfeito? Então, vocês se amam? Deixa eu ver o que que tem no chat aqui, que é muito bonitinho. Alguém botou aqui, eu me amo. Ó, eu me amo, eu me amo, eu topo. Vai ter workshop presencial no segundo semestre. Provavelmente. Eu não sei quem é a Jota, mas João. Sim, vai ter sim, João. Então, aqui no Rio de Janeiro a gente faz workshops, a gente vai começar a ter presenciais por aqui. Perfeito, maravilhosas? Ok? Então, vamos encerrando aqui. Na semana que vem, nós voltamos na segunda-feira, não começou em você. Vamos falar sobre o capítulo 3, a mente familiar. Os pais comem uvas verdes e os dentes dos filhos se embotam. Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 2. Uma coisa assim. Tá bom? Então, vocês que estão embotados com os dentes das uvas que seus pais comeram, escovem. Um beijo.